E saiu tão aguardado anúncio ou divulgação de resultado da CEMIG. Saiu ontem, dia 13. Teremos aqui o webcast, né, que vai estar respondendo as perguntas e falando também sobre os dados operacionais e financeiros no próximo dia 20. E a CEMIG registrou uma alta consistente só na cotação diária, 8%, o que não é comum para uma empresa como a CEMIG, uma vez que ela tem uma certa perenidade e pouca volatilidade nos últimos 6 meses, acumulando quase que 40% de alta. E boa parte da alta de hoje vem da aprovação do pagamento aqui de 1,4 bilhão em dividendos, o que vai dar por volta de 49 centavos por ação. Se você é detentor destas ações, fique de olho, tome as suas devidas precauções, fique posicionado até pelo menos o dia 23 de agosto, que vai ser a Datacom, contando aqui como DataX 24 de agosto. Então, pelo menos aí até o dia 23, virando para 2024. O pagamento, né, uma coisa que surpreendeu bastante os acionistas foi isso, né? Normalmente a CEMIG paga entre 12 a 18 meses após o anúncio dos dividendos, mas esse caso não, olha lá, ela anunciou agora dia 13, vai ter data X dia 24 de agosto e pagamento até o dia 30, né? Ou seja, tudo subsequente aqui num prazo de 7, 8, 9 dias, o que não é comum. Outra coisa também que está falando bastante alguns noticiários é que ela pode aumentar ainda mais, ou seja, dividendos em 2024 pode ter mais uma somatória chegando a quase 4,47 bi de distribuição de dividendos. Vale a pena lembrar que aqui no ranking das maiores pagadoras de dividendos do nosso índice, nós temos aqui a CEMIG em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Só nesse ano de 2024, nesses últimos 7 meses, pagou 3,16%. Some isso, mais aqui aproximadamente, né, 3,5%, você vai chegar aí nos razoáveis 6, 7%, aumentando bastante esta margem dos últimos 12 meses. Quando a gente observa a CEMIG aqui no grupo das grandes pagadoras de dividendos, a gente consegue ver que no momento atual ela já perfaz aqui dos últimos 12 meses cerca de 12,24%. Some isso as bonificações, entre outras coisas. Olha só que interessante, nos últimos 12 meses subindo aqui quase 45%, pessoal. Está vivendo um excelente momento a CEMIG. Mesmo assim, o seu preço de tela, né, o preço em relação ao valor patrimonial, não está tão esticado e com um PL, uma relação de preço-lucro, ainda bem baixa. Cotação atual, cerca de R$ 12. É interessante perceber que, faça chuva ou faça sol, ela está sempre pagando aqui os seus dividendos. Nos últimos 10 anos, ela vem pagando muito bem. Em 2014, pagou alguns extraordinários, deu uma diminuída em 2017 e 2018 e depois só subiu aqui os seus dividendos. Lembrando que CEMIG faz parte da carteira previdenciária lá do Barsi, né? Bastante dividendos recorrentes, sempre paga direitinho. Uma coisa que afasta alguns investidores é essa mesma questão dos 12 a 18 meses pós-anúncio o pagamento dos dividendos. Uma coisa também importante que devemos observar é a questão dos seus resultados. CEMIG é uma empresa que tem classificação nacional e internacional, são as melhores notas possíveis aqui para uma empresa, vamos colocar brasileira, estatal, entre outras coisas. Só perderia aqui para um AAA, mas Fitch, Moody's e Standard Poor's dão Double A+, aqui, né? Dois As com um maisinho aqui. Nesse último trimestre, no consolidado, falando aqui do EBITDA, né, ou seja, os lucros operacionais antes das depreciações e amortização, subindo no recorrente 2% e o lucro líquido aqui no recorrente caindo 6,6%. Isso a gente falando de comparativo de trimestre a trimestre. A questão da alavancagem subiu um pouquinho, mesmo entrando um pouco de dinheiro em caixa, mas ainda está baixo. Aqui com um ano de lucro operacional, ela consegue quitar a sua dívida, o que é bem baixo aí para uma empresa. Já foi 2,7, 1,3, 1,2,
1,089 e agora é 1,02. Lembrando que grande parte aqui da grana da CEMIG, dos lucros, da receita, entre outras coisas, vem aqui da distribuição, 1,3 bi. Depois a gente pode perceber aqui a geração, lembrando que ela também tem uma participação na Taesa. Depois vem transmissão, comercialização e gás. Alguns estão até especulando ou esperando aí um IPO da área de gás que traz bastante receitas para a CEMIG. Bem interessante isso daqui. Alguns pontos interessantes que a gente pode perceber, ela já fala aqui sobre um ajuste regulatório de 7,32%, isso por lei, tá? Então já vai trazer mais receitas para a empresa. Ela também fala aqui do seu EBITDA, do caixa robusto, conforme a gente já comentou. Também fala aqui da conclusão dessa alienação e venda, né, para a Aliança Energia, que entrou um dinheiro importante. Também fala do RAP, que também aumentou, muito importante isso, que traz bastante receita também, né, que seria a receita anualizada permitida. Isso é importante para empresas que prestam serviços públicos. Investimento também aumentou, isso a gente tem que ficar de olho, nem sempre um CAPEX é bom para a perspectiva de dividendos. Outra coisa também, a questão do juros sobre capital próprio, declarados aqui em junho de 24, aproximadamente 430 milhões. Algumas decisões favoráveis que terá um impacto fiscal para a própria empresa e gestão de dívida bem baixo aqui, por volta de 1. Interessante saber isso. Ou seja, uma empresa muito bem gerida e com algumas perspectivas de boas remunerações. O que eu gostaria de observar aqui junto com vocês é sempre ver o que os controladores estão fazendo. No caso de CEMIG aqui, está na mão do Estado, né? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que está o Estado e alguns outros controladores de CEMIG. Vamos pedir aqui para exibir dados históricos, insiders, e vamos ver o que tem acontecido. Olha só que interessante. Veja que o controlador fez uma venda expressiva, aqui de aproximadamente 200 mil ações. Havia comprado no mês retrasado 250 mil, 750 mil, 4 milhões de ações na virada do ano, desfez de 5 milhões, 300 mil. Então, o que a gente tem observado é um zigue-zague aqui de compra e venda destas ações por parte dos seus controladores, conselho de administração, conselho fiscal, diretoria, entre outras coisas. É basicamente aqui uns reposicionamentos. Uma coisa que eu observei é que eles compraram aqui em junho com um preço médio de R$ 14,52, ou seja, compraram o ativo lá na alta. E depois eles venderam a 10,87, venderam aqui, olha. Então acabou tomando um prejuízo aí o controlador. E hoje a ação está aqui na metade do caminho, por volta aqui dos R$ 12. Então é sempre importante a gente observar o que os controladores estão fazendo, né, nesta relação de compra e venda, para a gente saber, né, será que eles estão desfazendo por algum motivo? O que está acontecendo? Eles que têm visão lá dentro podem nos dar um indicativo. Outra coisa que também é importante, vamos observar aqui a questão dos aluguéis das ações. Lembre-se, se as taxas ou a quantidade de ação alugada estiver muito alta, isso pode prejudicar o valor de tela. Então, para isso, eu utilizo aqui o Invest Site. Basta colocar aqui o ticker da ação, no caso aqui, vou pegar a ação preferencial, vou pegar aqui em aluguel e posição, vou clicar aqui em aluguel e posição e quero saber se está aumentando a quantidade das ações em aluguel. E olha só que movimento interessante. Está vendo que está tendo um movimento aqui, olha, de alta na quantidade total de ações alugadas da CEMIG? Olha, ela saiu de aproximadamente 1% e está quase tocando 4%. Isso daqui merece a nossa consideração. Por quê? Porque isso pode causar um desequilíbrio no book de compra e de venda, porque ações alugadas entram no book como venda a descoberto, isso causa um desequilíbrio. Isso pode empurrar o preço para baixo no médio prazo, curto e médio prazo. Vamos ver a questão especulativa, vamos ver quanto que está pagando de taxa de aluguel. Lembre-se, ação muito alugada prende, segura o preço. Isso pode representar um certo risco. 4% é muito para a CEMIG. Vamos ver agora quanto que eles estão pagando de aluguel. Eu vou vir agora aqui em aluguel, registro.
e vamos dar uma olhada quanto que está as taxas. Bom, as taxas estão muito baixas. Então, o que que isso representa? Taxa muito baixa, pouco efeito especulativo. Então, as pessoas não estão, né, os controladores, acionistas ou grandes acionistas, não estão alugando com a perspectiva, né, de ganho na remuneração custodiada. Porém, a questão de quantidade total de ações alugadas está muito alta. Ou seja, o que, que o mercado, os grandes investidores estão pensando? Vou até voltar aqui. Eles estão pensando o seguinte, né, em tese. Olha, a ação da CEMIG está num valor muito alto. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou alugar estas ações, alugar, fazer venda a descoberto, né? Praticar aqui a venda a descoberto para poder devolver quando as ações caírem, né? É isso aqui que eles estão entendendo. Isso é certeza? Não. No mercado financeiro, se a gente tivesse total certeza, todos seriam trilionários. Mas é um indicador, né, importante aqui. O Barsi vem sempre falando isso nas matérias, no podcast que ele participa sobre essa relação aqui de quantidade de ações alugadas como um indicador importante dos preços, ok? E para a gente continuar aqui a nossa análise, especialmente do ponto de vista de valuation, a gente vai recorrer ao nosso painel inteligente. Ultrapassamos 500 acessos, pessoal. Vou deixar esse painel aí para vocês, o link na descrição e também nos comentários. E esse painel vem nos ajudando, e ajuda muitos usuários, né? São mais de 500, a encontrar ações boas e baratas, né? De uma forma bem simplificada. Então, vou pegar aqui, vou visualizar ele, já estamos na versão 4.0 e vou fazer o seguinte, ó. Aqui na visão de ticker, é só a gente colocar a ação que a gente quer ver se está cara ou barata. Vou pegar aqui CEMIG 4, ó, CEMIG 4, vou dar um Enter. Ah lá. E olha só que interessante, para a tese de Benjamin Graham, ela está barata, ela poderia chegar a 19,64. Por quê? Porque a relação de preço sobre valor patrimonial e PL é bem razoável, bem baixa. Então, para ele está barata. E para Benjamin Graham também está bem barata. Por quê? Porque a relação de Enterprise Value com o retorno, né, o ROIC ou uma simplificada de ROI, está também bem interessante. Olha, ela entrega um retorno de mais de 2 dígitos. Então, para os dois fundamentalistas aqui, a ação está barata. Olha que interessante esse painel. Ele traz atualizações em tempo real, na verdade, com um dia, né? Assim que o pregão fecha, ele atualiza o valor. É sempre diária a atualização que vocês podem estar observando aí. Vou deixar o painel aí, o link na descrição e também nos comentários. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.